Bom, dando continuidade ao mini curso, esse é o terceiro vídeo, né? O primeiro foi um breve vídeo discutindo o conceito de agenda, qual é a orientação teórica, né, a orientação teórica da periodização realizada para esse mini curso. No segundo vídeo, discutimos a agenda de sustentação da economia primária exportadora, que se finda ali na década de 30, né? E esse é o que a gente vai fazer a respeito da agenda desenvolvimentista, que se inicia em 1930 e vai iniciar sua crise na década de 80. Né? 1980 aí é apenas um ano marco para fechar, que é quando se inicia a crise da agenda desenvolvimentista, né? Que vai se alongar ao longo dos anos, até dar origem à atual agenda, que é a agenda financista, neoliberal e agroexportador, né, que orienta, né, a política econômica brasileira nas últimas décadas. Então, o sumário, primeiro discutiremos o contexto da década de 30, retomando aí da onde terminou o vídeo anterior, o impulso modernizante, esse impulso ganho na modernização do Estado e da sociedade a partir da década de 30, o debate econômico, e aí as duas principais correntes, a corrente liberal e a corrente cepalina, a agenda desenvolvimentista, propriamente dita, né? As conjunturas da agenda, as disputas em torno da orientação da agenda desenvolvimentista, a crise da década de 80, né, e o fim da agenda desenvolvimentista, as implicações territoriais e as considerações finais. Esse é o planejamento do vídeo de hoje. Então, o contexto da década de 30, a gente tem aí, então, portanto, a gente discutiu no último vídeo sobre os problemas, né, da economia primária exportadora, suas contradições, que impõe a grande pressão sobre a sua agenda de sustentação, sobre a política econômica. O principal problema, a grande depressão vai levar essas contradições ao limite, né, de modo que altera a correlação de forças no mundo inteiro e, particularmente, no Brasil. E a Grande Depressão ela permitiu o colapso do setor exportador por conta da drástica redução do comércio internacional. Lembrando que esse primeiro período, né, esse primeiro meado do século XX foi um período de muita tensão, de muitos problemas. Tivemos aí, né, a Primeira Guerra Mundial, depois, né, as consequências da Primeira Guerra Mundial no então centro do capitalismo, que era a Europa. E aí, dentro dessas consequências, é a transição do cerne do sistema da Europa para os Estados Unidos, que era então a economia que crescia de forma mais acelerada já há algumas décadas. Então, isso permitiu a ascensão dos Estados Unidos como potência de primeira grandeza, né, realmente, né, superando os demais países. Depois tivemos a Grande Depressão, né, e, finalmente, a Segunda Guerra Mundial. Então, o setor exportador, nós estamos ainda no meado desses primeiros 50 anos, o setor exportador, como discutimos ali no outro vídeo, ele vivia numa linha tênue entre garantir preços adequados para o consumo do café pela massa trabalhadora dos países centrais, em particular dos países europeus, e a manutenção de uma
a garantia de que o principal fator de custo, que era o custo do trabalho, fosse mais rebaixado em relação e que garantisse preços adequados para a manutenção do setor exportador. E aí a realização da acumulação de capital se dava externamente, porque dependia da demanda externa, e a inexistência de um mercado de trabalho desenvolvido, logo de um mercado de consumo no Brasil, apesar de estar se formando um mercado de trabalho de consumo no estado de São Paulo, né, que é onde as relações capitalistas se desenvolveram mais, né, plenamente capitalistas, mas nada muito adequado para que fizesse com que a realização da acumulação se desse internamente. Então, a atuação fundamental do Estado para garantir, né, e essa foi a agenda de sustentação da economia primária exportadora, de garantir a manutenção dos preços, né, e a lucratividade do setor exportador. A Grande Depressão ela leva essa contradição ao limite, de modo que as tensões que se avolumavam ao longo dos anos na República Velha, elas vêm à tona e elas permitem a superação da agenda da economia primária exportadora. Então isso foi fundamental e aí isso se dá, o marco é a Revolução de 30, que vai ter como consequência e fundamento para a nova agenda a centralização estatal e a sua modernização. Temos também uma sociedade em mutação, que já vinha da fase anterior e que se acelera, né? Então, essa sociedade ela vai mudando, novas ideologias vão se formando, principalmente muitas delas são importadas, né, do exterior, né, como, por exemplo, o próprio fascismo, através do movimento integralista, mas também incorporando as mudanças de ventos dentro do pensamento econômico, que na década de 30 também estava em plena operação. Né, o que é fundamental nessa época, e que também, por exemplo, que a Grande Depressão vai trazer, vai ser a ascensão de uma nova forma de pensar a economia a partir da sólida obra do John Maynard Keynes, né, que vai ter um papel muito importante, por exemplo, na orientação do New Deal nos Estados Unidos. O Franklin Delano Roosevelt ele recebeu muita orientação, muita consultoria, não nos termos de hoje, né, mas muita orientação através de cartas, né, e o Keynes chegou a passar algumas temporadas nos Estados Unidos sobre o New Deal, né, então ajudando aí também, dando firmeza, incentivando o Franklin Delano Roosevelt a fazer a política do New Deal, e que em 1986 ele vai produzir a sua grande obra, que é a Teoria Geral da Moeda e do Preço, do Keynes 36, que ele vai fundamentar a economia de base keynesiana. O Keynes, devemos dizer, ele não era um dogmático. O Keynes ele era um economista muito pragmático, então ele, de acordo com a mudança da realidade empírica, ele mudava de opinião, né, ele mudava de visão, ao contrário dos liberais de maneira geral. Né? Os liberais eles têm um quê teológico. Né? O Hobsbawm ele chama na análise dele na era dos extremos, dessa época, ele chama aí os liberais que entraram em descrédito de teólogos, né? Possivelmente, né, no meu entendimento, que a gente chama de teólogo, porque a teologia ela é baseada em dogmas, né? E esses dogmas, se a realidade não se adequa aos dogmas, né, o problema é a realidade, não o dogma. O Keynes não era desse perfil, pelo contrário, ele vai se formar como economista em Cambridge, como discípulo do Alfred Marshall, que é um dos grandes autores da chamada teoria neoclássica, né? Então ele vai ser ele vai se formar dentro dessa tradição, mas ao longo do tempo, com a sua experiência, ele trabalhou, se eu não me engano, no Banco Central, no Banco da Inglaterra. Ele foi também trabalhou na Índia, né, dentro do aparato governamental inglês, né, do Império Inglês, e também professor de Cambridge.
participou das negociações do Tratado de Versalhes e também ele era um financista, né? Ele também operava no mercado financeiro da época, um grande, aliás, com muito sucesso. Então, o Keynes, mas ele era um intelectual que olhava a realidade. E aí, nesse momento, ele está trazendo uma ruptura com o pensamento liberal, que vai ser importante, né, na formulação. O pensamento liberal sobrevive, evidentemente, né? Mas, mas ele vai trazer novos ventos, né, um frescor ao árido debate econômico de sua época. E isso, evidentemente, vai ter impacto, né? E aí a gente está falando aí, voltando sobre a questão da sociedade de mutação, né, o movimento operário, né, que vai ganhando força ao longo da década de 20, as classes médias urbanas, né, que também trazem um questionamento do que estava do estado de coisas. Aí, o caso mais conspícuo foi o tenentismo, né, que era a baixa oficialidade do exército, né, que fazia parte dessas classes médias urbanas. O novo empresariado ligado à nova economia, a economia industrial, né, uma burguesia industrial que vai se formando aí, né, a partir da substituição de importações ao longo da República Oligárquica. Vamos explicar como é que era esse processo mais à frente. E aí se inicia a nova hegemonia, que é a hegemonia com a burguesia industrial. Devemos considerar o seguinte: as oligarquias não deixam de ter poder, né? A burguesia industrial, inclusive, essa nova hegemonia, nova agenda, ela precisa negociar e fazer pactos com as oligarquias ruralistas, que inclusive continuavam com o discurso liberal fortemente, né? Na sua oposição, por vezes, à nova agenda desenvolvimentista. Mas nós temos aí durante os próximos 50 anos, né, o protagonismo da burguesia industrial, tanto a burguesia industrial de origem autóctone, né, brasileira, como aquela que vai se incorporar a partir dos investimentos externos diretos das empresas multinacionais. Então, falando aí sobre o papel do Estado, na década de 30, né, e a partir daí vai haver um impulso modernizante tanto do Estado e da sociedade, evidentemente, né? Então, primeiro aspecto fundamental, a modernização da burocracia do Estado. E aí uma boa referência para essa análise é esse livro do Ottaviani, sociólogo, se eu não me engano, da Universidade de São Paulo. Ele era professor da Universidade de São Paulo. Minto, ele foi da Universidade de Campinas, né? Foi da PUC São Paulo e da Universidade de Campinas, né? Mas foi do SEBRAP, algo criado ali com o apoio da Fundação Ford durante a ditadura. Um excelente livro que é Estado e Planejamento Econômico do Brasil. Então, quem quiser se aprofundar sobre essa discussão, uma excelente referência. Então, com a modernização da burocracia do Estado, nós temos, por exemplo, a partir de 30, a criação do Ministério do Trabalho. Na verdade, essa modernização ela vai atender a essa nova agenda e as demandas que vão estar ligadas a essas mudanças da sociedade. Então, quando a criação do Ministério do Trabalho é muito significativo. Lembrando ali que a frase, se eu não me engano, do Washington Luiz, que dizia, né, conhecida, que a questão social é questão de polícia. E aí, quando você tem aí essa modernização da burocracia do Estado, você está trazendo para o do Estado a regulação das questões trabalhistas. Então, fundamental. Então, o Ministério do Trabalho, da Indústria e do Comércio, já é uma mudança muito importante nessa época. O Ministério da Educação e da Saúde Pública, década de 30, também é um período de muito debate a respeito da educação, né, da instrução pública. Temos aí, por exemplo, o protagonismo do Anísio Teixeira, defendendo aí, né, uma escola pública, escola nova, e vai ter uma importância muito grande no debate da educação nessa época. A saúde pública também, quer dizer, uma demanda aí também na sociedade importante nessa época. E também, falando da educação, a reação da Igreja Católica, né, daí que, por exemplo, vão surgir as PUCs, né, as Pontifícias Universidades Católicas, como reação ao projeto de laicização da instrução, né, da educação do país.
O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que nasce como Instituto Brasileiro de Estatística em 34, em 37 passa a ter o nome IBGE, vai ter um papel fundamental na descrição do território brasileiro, que então era um desconhecido na área, né, para a área mais densamente ocupada, para o centro dinâmico. Né? Só a nível de exemplo, né, por exemplo, como no início do século XX, o famoso livro do Euclides da Cunha, Os Sertões, ele teve um papel importante você teve ali, ele está relatando o conflito de Canudos, e aí ele parte, a maior parte do livro dele, né, ele se dedica, usando bem a terminologia da geografia da época, né, que era a terra, o homem, para descrever para os cariocas, né, e paulistas na época, né, mas principalmente os cariocas, era onde era o grande centro cultural, econômico, né, e evidentemente político, né, porque era a capital da República, que desconhecia, né, o que era o sertão da Bahia. Então ele vai apresentar o que era o homem, né, o sertanejo, e aí usando a terminologia da época, né, como uma sub-raça, né, uma raça dentro das pedras das raças, o sub aqui não é nem no sentido pejorativo, né, mas de uma raça menor, no sentido de ter um aspecto próprio do sertanejo. Né? A frase famosa que o sertanejo é antes de tudo um forte, né, que ele, né, enfim. Então vai ter aí, e aí mostra, quer dizer, você não tinha um conhecimento do território. E aí com a criação do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, você tem aí, além da criação de quadros também que vão começar a produzir estatísticas sobre o Brasil, né? Então, a partir daí vão ter os censos demográficos vão ser periódicos, né? Decenais, e também pesquisas de campos, né? Feitas aí pelos geógrafos pelo Brasil inteiro. E aí vai incorporar os quadros que vão estar se formando, muitos deles que vão se atualizar na Europa e retornam trazendo os instrumentos metodológicos, teóricos, principalmente da escola alemã e da escola francesa, muito importante, né? Então, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística ele vai mostrar, na verdade, a necessidade de um conhecimento do território que não se demandava antes, né? Dentro do aparato do Estado. Então, é muito importante. E aí eu quero ressaltar, por exemplo, o papel da Revista Brasileira de Geografia, que começou a ser editada em 39. Ele produzia aí em torno de 4, 5 edições, né, números por ano. Né? Isso foi até os anos 80. Então teve aí uns 50 anos também como a principal publicação da área de geografia no Brasil. Né? E aí pode ser considerado como a geografia oficial praticada no Brasil, que era publicada ali na Revista Brasileira de Geografia. E tem um papel importante, você tinha lá notas de pesquisa de campo, que fazia a descrição desde geomorfológicas, biogeográficas do Brasil. Né? Então, tivemos aí a importância do IBGE, que mostra aí. E aí uma coisa fundamental, né? Aí quando você tem realmente estruturação do Estado moderno, o conhecimento do território sempre se torna uma coisa muito importante. E aí também mais uma nota sobre o IBGE, com o IBGE também que vão começar a ser publicados dentro da estatística da contabilidade nacional, que depois vai ter um papel importante na discussão, por exemplo, do desenvolvimento regional no país. O Conselho Nacional do Petróleo, criado em 39, então o Brasil não era produtor de petróleo na época, mas o petróleo representava a inserção na segunda revolução industrial. Vai ter essa agenda do petróleo, ela vai se consolidar dentro da perspectiva nacionalista com a fundação da Petrobras em 1953. Você já tem esse antecedente que é o Conselho Nacional de Petróleo. A SUMOC em 45, que é uma espécie de banco central que vai organizar a política monetária, um elemento fundamental também da época. E existem muitas outras instituições que foram criadas. Outro ponto também importante, esse aqui só foi um resumo, né? Outro ponto também importante foi a formação de novos quadros universitários.
Então, você tem uma consolidação e uma ampliação, né, uma nova orientação na formação de quadros, lembrando que a tradição das oligarquias, né, e em grande parte ainda, isso foi mudando aos poucos, mas ainda muito presente ainda na velha República, seria a questão a formação dos quadros era principalmente feita fora do Brasil. Né? E isso é uma coisa de longa data. Né? A gente ainda tem essa ideia de que a melhor formação possível é que é feita no exterior, hoje, né, principalmente nos Estados Unidos. Né? Mas aí, a partir da década de 30, você tem uma consolidação e um fortalecimento da estrutura universitária brasileira, que antes eram faculdades isoladas, né? A Universidade do Brasil ela foi criada em 1922 por uma questão de cortesia para a família real, né, para o casal real belga, né, que visitava o Brasil. Um casal muito popular, né? Eram pessoas assim que tinham uma formação pessoal muito interessante, né? Pessoas avançadas, apesar de serem da família real belga, né? Mas que tinham uma cabeça à frente, né, do seu tempo. E a Universidade do Brasil foi criada para dar um título de doutor honoris causa para o príncipe e a princesa belgas, né? E aí, quer dizer, você não tinha um projeto. E aí agora não, você vai ter ali a formação de novas universidades e o fortalecimento delas, né? A gente destaca que a Universidade do Brasil, a partir de 1939, ela passa por uma reforma que fortalece seu papel na formação de quadros, né? Justamente quadros para formar a tecnoburocracia do Estado, que, né, por exemplo, na Universidade do Brasil, os quadros do IBGE eram providos pelos geógrafos formados na Universidade do Brasil. Então teve um papel. Antes disso, né, você teve, por exemplo, em 34 ou 35, não lembro bem a data, mas teve um período curto, a Universidade do Distrito Federal, que tinha ali como o seu mentor, né, o seu formador foi o Anísio Teixeira, então já pensando já nessa nova universidade. E em 34, a Universidade de São Paulo, que é uma reação na formação de quadros pós-Revolução Constitucionalista de 32. Né? Então, e São Paulo ainda hoje guarda fortemente a força das suas instituições estaduais e uma mediocridade das instituições federais dentro do estado de São Paulo. Então, você vai ver que a Universidade de São Paulo é uma universidade estadual, a Unicamp também, né, que nasceu durante a ditadura, lá nos anos 70, final dos anos 60, também a Universidade Estadual, a Universidade Estadual Paulista também, a Unesp, que é pelo interior, e você tem ali poucas universidades federais. Você teve uma ampliação agora, recentemente, com o Reúne, durante o final do governo Lula, mas as referências em São Paulo são as universidades estaduais e as instituições estaduais de maneira geral. Tanto é que a Universidade de São Paulo, por exemplo, no departamento de geografia da Universidade de São Paulo, ela era muito mais voltada em entender, né, São Paulo, né, não Brasil. Enquanto que a tradição da geografia, na época não era departamento, né, o departamento vai ser com a reforma universitária de 68, mas a faculdade de geografia em São Paulo era mais dedicada a entender São Paulo, enquanto que a faculdade de geografia da Universidade do Brasil ela vai formar quadros que vão estar interessados em investigar o Brasil. Né? São orientações bem diferentes entre as duas. Então, de qualquer maneira, são novos quadros que vão estar sendo formados. Né? Algumas delas vão trazer, a Universidade de São Paulo principalmente vai trazer quadros, né, de jovens acadêmicos, principalmente da França. Tivemos aí, por exemplo, o Lévi-Strauss, que depois se transforma lá, né, nos papas, né, da Academia Francesa, começa sua carreira acadêmica, e aí tem um famoso livro, uma obra clássica, que é Tristes Trópicos, né, do seu trabalho antropológico no Brasil, que é quando ele realmente inicia sua carreira como antropólogo,
E na geografia tivemos Pierre de Fontaines, né, que também depois tornou um importante nome da geografia francesa. E, consequentemente, né, nós temos aí dentro dessa nova demanda intelectual as novas interpretações sobre o Brasil, né, e aí citar rapidamente, né, a Casa Grande Senzala, de Gilberto Freire, que rompe com o paradigma racialista da sociologia que era praticada antes no Brasil, né? O Raiz do Brasil, Sérgio Buarque de Holanda, que vai trazer o referencial weberiano para o Brasil, em 36, e o Caio Prado Júnior, em 42, o livro A Formação do Brasil Contemporâneo, que vai trazer o referencial marxista para a interpretação da história brasileira. E aí, o debate econômico, propriamente dito, nós temos aí, antes da discussão teórica, os 3 grandes projetos, as 3 agendas que estavam em disputa nessa época, nessa agenda desenvolvimentista. Primeiro, um capitalismo nacional autônomo, a ideia de formação de um capitalismo nacional, o que não significava que houvesse uma animosidade a priori com o capital estrangeiro, mas a ideia de que mesmo os capitais estrangeiros, que eram necessários, né, por conta dos problemas de capitais para tocar a industrialização brasileira que o país tinha, né, por causa daquele problema da balança de pagamentos, porém dentro da estratégia nacional de desenvolvimento. Isso aí, evidente, o principal nome, o grande, foi o Vargas, né? Vargas foi o grande nome dessa orientação, desta agenda específica. Tanto que, por exemplo, para a gente ver como é que era, aproveitou ali a conjuntura, por exemplo, ali de guerra, para garantir a instalação da primeira usina siderúrgica no Brasil, que é a Companhia Siderúrgica Nacional, a partir de capitais, de investimento de capitais estadunidenses. Só que, apesar de ser um capital estrangeiro que financiou, a siderúrgica, né, a companhia, ela nasce como estatal. Então a gente vê como é que era a mentalidade, qual era a orientação, inclusive com relação ao capital estrangeiro a ser investido no Brasil. O outro era um capitalismo independente associado ao capital estrangeiro, também é um outro projeto que entende que, e aí negocia um pouco mais com o pensamento liberal, que entende que o Estado não pode ser um gigante como o outro projeto defendia mais, né? Então o Estado deveria ser mais comedido e associar-se ao capital estrangeiro, que teria, evidentemente, né, permitiria um avanço e um salto na industrialização brasileira a partir dos seus investimentos, visto que o Brasil não teria capacidade de investir na industrialização por suas próprias pernas, né, tão somente. E o outro projeto era do socialismo, principalmente nas mãos aí do Partido Comunista Brasileiro. Podemos considerar o seguinte, né, por mais que a importância, né, e depois politicamente, o projeto socialista ele, né, foi um projeto menor no Brasil. Né? Você tinha ali um projeto de menor tamanho. Né? Por mais que o Partido Comunista tenha sido muito importante no debate público, autores marxistas no campo intelectual muito importantes, o principal ponto de disputa era entre o capitalismo nacional autônomo e o capitalismo dependente. Tanto que, durante certas conjunturas, os socialistas eles se associam mais ao projeto do capitalismo nacional autônomo dentro da concepção etapista que se tinha no Partido Comunista Brasileiro a respeito do caminho para a Revolução Socialista. E isso vai dar origem a 3 grandes correntes teóricas. Né? A corrente, eu deveria ter invertido aqui, né? Mas a corrente que fortemente, e aí ela vai ser entre a defesa das vantagens comparativas, quer dizer, a crítica ao projeto desenvolvimentista, até a outra concepção que é do capitalismo dependente. Né? Mas esse vai ser uma importante linha que tem uma grande tradição no Brasil, né? Até hoje. Hoje, aliás, somos dominados por ela, né? Por esse pensamento. O pensamento econômico cepalino, que vai ser aí a fundamentação teórica do projeto nacionalista autônomo, né? Principalmente, apesar que ele
essa vinculação ela não é direta, mas ela vai justificar teoricamente, vai trazer aí uma formulação que concerne a esse projeto mais autonomista, e o pensamento econômico marxista. Nesta aula, né, nesse vídeo, eu me concentrarei tão apenas nesses dois aqui, né, liberal e cepalino, não desprezando a contribuição marxista, mas quem realmente disputou a agenda foram esses dois. Então, a corrente liberal, os principais expoentes foram Eugênio Goudin e Otávio Gouveia de Bulhões. Você tinha outros, né, mas foram os principais. E aí, seguindo o excelente livro, né, que foi a tese de doutorado do Ricardo Bielkowski, O Pensamento Econômico Brasileiro. Ele, por exemplo, ele não coloca o Roberto Campos dentro dessa corrente. Ele coloca dentro da corrente desenvolvimentista, porém que tem um caráter privado, né, não nacionalista. E Eugênio Goudin e Otávio Gouveia de Bulhões ao contrário, foram os principais defensores da corrente liberal. Inclusive, eles tiveram um papel muito importante na formação assim mais acadêmica e científica da economia, da formação de economistas no Brasil. Então, eles tiveram aí uma ironia do destino, né? A Fundação Getúlio Vargas, que vai ser um grande centro de difusão do pensamento liberal, né? O Eugênio Goudin e Otávio Gouveia de Bulhões foram professores, né, nessa universidade. O Instituto Brasileiro de Economia, o Conselho Nacional de Economia também, eles tiveram uma grande ascendência, e a UFRJ, apesar da UFRJ ela não ter sido depois ou a Universidade do Brasil, né, na época, do pensamento liberal, mas o Eugênio Goudin, ele teve, no seu início ali, ele teve um importante papel na consolidação da Faculdade de Economia e uma grande influência. Até hoje você tem lá um auditório, né, em homenagem ao Eugênio Goudin, tem o nome dele lá na UFRJ, no Instituto de Economia. E aí as linhas mestras do pensamento liberal brasileiro. E aí, como eu tinha falado anteriormente, o que caracteriza muito fortemente o pensamento liberal é que ele é um pensamento dogmático, no sentido de que ao longo dos anos, você pega ao longo das décadas, os seus princípios básicos eles se tornam axiomas, são pontos de partida, né? Então, toda a formulação ela é realizada para defender esses pontos de partida, esses axiomas. O primeiro é o princípio da redução da intervenção do Estado na economia. Então, o Eugênio Goudin, que foi o principal polemista do pensamento liberal, a interpretação da economia dele, segundo Ricardo Bielkowski, era basicamente uma forma de justificar e fundamentar o princípio da redução da intervenção do Estado na economia. Ele era crítico do que estava acontecendo desde a Revolução de 30. Um elemento fundamental, a defesa intransigente da estabilidade cambial, independente dos seus efeitos na renda e no emprego. Então, entre a estabilidade cambial e o crescimento econômico, Eugênio Goudin defendia primeiro, né, a prioridade é para a estabilidade cambial. Que qualquer crescimento econômico sem manutenção da estabilidade cambial seria um crescimento econômico falso, né? Ele não teria sustentação no longo prazo. Então, o que ele provaria está errado, né? Pelo contrário, apesar da inflação, o Brasil cresceu foi uma das economias que mais pujantes, né? De maior crescimento ao longo dos 50 anos, aí, de 30 a 80, e com inflação, né? Depois disso, quando você tem estabilidade cambial, que é da agenda atual, né? Do período atual, como sendo o principal, também quando retornou a coisa da estabilidade cambial como principal dogma da política econômica, nós temos aí o Brasil, pelo contrário, não cresce mais, né? Cresce muito pouco. Então, esse é um princípio fundamental. A oposição evidente às políticas de incentivo à industrialização, ele entendia, então, portanto, que as políticas de industrialização elas não eram adequadas para o Brasil, porque elas não privilegiavam a estabilidade cambial, e principalmente porque o Eugênio Goudin ele era um adepto da teoria, né, evidente, ele era um liberal, da teoria ricardiana das vantagens comparativas.
Eu comentei sobre a teoria das vantagens comparativas lá atrás e vou retomar aqui discutindo isso. Qual era o princípio da teoria ricardiana das vantagens comparativas que está lá na sua obra principal, que é Princípios de Economia Política e Tributação, né? Feito lá no início do século XIX. As teorias das vantagens comparativas ela é uma crítica à teoria das vantagens absolutas do Adam Smith. O que é a teoria da vantagem absoluta? Ela entendia que dentro de um comércio livre, os setores, né, os países deviam se dedicar àqueles setores em que eles tinham maior produtividade em relação aos demais. Então, que ele possui maior produtividade absoluta. O Ricardo ele se contrapõe a essa concepção, dizendo que, na verdade, todos os dois estão defendendo o comércio internacional livre, né? O que ele diz é o seguinte: não é a vantagem absoluta que deve orientar o comércio internacional, mas as vantagens comparativas, em duas escalas. A vantagem comparativa de produtividade de um determinado setor frente a outros setores de outros países, ao mesmo setor de outros países, e também a produtividade desse setor com relação a outros setores dentro do país. Então, sempre a ideia da vantagem ela é comparativa. O que vai ser comparado? Qual é aquele que trará maior retorno de lucro e, consequentemente, de renda para o país em questão? Então, no exemplo do que o Ricardo coloca no capítulo sobre o comércio internacional, ele dá o exemplo famoso, né, dos vinhos e têxteis entre Inglaterra e Portugal. Ele considera, no raciocínio dele, que, na verdade, no raciocínio dele, Portugal ele possui vantagem, a produtividade de Portugal seria maior, quer dizer, o custo de produção de têxteis e vinho em Portugal seriam menores do que na Inglaterra. Né, do que poderia se imaginar, por exemplo, nos têxteis. Ele considera o seguinte: quando fazia a comparação na época dele, não sei se ele estava baseado em dados empíricos, mas ele colocava o seguinte: a produção de vinho e a produção de têxteis em Portugal seria, em termos de custo, mais eficiente do que na Inglaterra. E aí, se fosse a teoria das vantagens absolutas, Portugal ele teria uma vantagem absoluta nos dois setores. Mas não era isso que ele entendia. E aí ele fazendo lá uns cálculos aritméticos, demonstrava o seguinte: apesar de Portugal ter menor custo do que a Inglaterra em relação aos têxteis, a vantagem, a diferença de custo entre a produção de vinho português e a produção de vinho inglês era maior do que entre a produção de têxteis em Portugal e a produção de têxteis na Inglaterra. E vice-versa. Então, o que acontece? Nesse sentido, para Portugal, era mais vantagem se dedicar os recursos que também seriam divididos com a produção de têxteis fossem revertidos com a produção de vinho para ser exportado para a Inglaterra. E a conta também que ele faz demonstra que a Inglaterra é o contrário. Na verdade, se a Inglaterra se dedicasse, desistisse de querer produzir vinho, né, o clima e o solo inglês não permite, mas se desistisse de tentar produzir vinho na Inglaterra e se dedicasse aos têxteis, ele teria maior vantagem para conseguir vender, né? O lucro seria maior que conseguir para vender para Portugal. Então, o que acontece? Por isso que ele defende a especialização, né, produtiva de Portugal na produção de vinhos e da Inglaterra na produção de têxteis. Né? E aí, um e outro, assim os dois conseguiriam colocar menores custos para o consumo, ao mesmo tempo eles conseguiriam aumentar a lucratividade dos dois setores. Na média, e a tendência, ele como bom liberal, ele tinha uma concepção seguinte: havia momentos que poderia haver diferenças, mas no longo prazo a tendência
seria que os preços se igualassem e você tivesse uma equalização entre as duas. Então nunca haveria uma vantagem permanente. A tendência da troca internacional livre era da equalização. Então, e daí que o Goudin, a partir dessa concepção, entendia que para o Brasil seria melhor continuar, porque o Brasil tinha disponibilidade de terra, disponibilidade de mão de obra para garantir o domínio da produção, no caso, né, de matérias-primas, ao invés de gastar com industrialização, que seria sempre menos produtiva, teria menos vantagens comparativas com relação à indústria internacional dos países centrais. Então, essa é uma corrente que movimentava um certo pensamento sobre o Brasil. Você tem uma série de outras coisas, evidentemente, dentro dessa tese, mas eu destaco essa. Mesma coisa a corrente cepalina, vou destacar alguns pontos. Ela foi criada no âmbito da ONU em 1948. A sua sede foi em Santiago do Chile, com oposição à CEPAL, que é a Comissão Econômica para a América Latina. Ela teve oposição dos Estados Unidos, mas aconteceu, né? Então, o que ela vai ter como texto inaugural? O Estudo Econômico da América Latina, do Raul Prebisch. O Raul Prebisch vai ser a grande referência dessa fase inicial. O Raul Prebisch foi economista que foi presidente do Banco da Argentina, né? E ele traz aí, né, sendo o primeiro grande líder, grande referência da CEPAL. E aí ele faz esse relatório, Estudo Econômico da América Latina, que introduz uma interpretação muito original sobre as causas do subdesenvolvimento na América Latina. Então, vai ter aí como principais autores o Raul Prebisch, como eu falei, o Celso Furtado, que talvez tenha sido o principal teórico do pensamento cepalino brasileiro, o Aníbal Pinto, que não era brasileiro, não me lembro qual é a nacionalidade dele, se ele era chileno, peruano, não me lembro. Maria do Conselho Tavares, que era portuguesa radicada no Brasil, né? Então era brasileira, e outros também, né? que vão se vincular à Comissão Econômica, ao pensamento cepalino. Eu considero a CEPAL como sendo a grande realização intelectual do pensamento econômico latino-americano, em particular do Brasil, porque ele na verdade vai criar categorias próprias para tentar interpretar. Existe depois uma série de críticas, né, evidentes do pensamento da corrente liberal, mas também de autores marxistas ou independentes, como o caso do Inácio Rangel, né, ou do pessoal dos isebistas, né, que também é uma outra questão importante que eu não vou citar aqui, também de pensamento do Brasil, né, mas a CEPAL vai ser uma grande potência do pensamento que, na verdade, ainda que não sendo necessariamente, aliás, ela sendo depois, os cepalinos foram expulsos ou cerceados no Brasil depois do golpe de 64. Celso Furtado teve que se exilar na França, ficou 20 anos lá. Mas os fundamentos do desenvolvimentismo eles vão estar fortemente fincados aí em alguma das formulações cepalinas, né? Politicamente, eles tornam-se personas não gratas porque, por exemplo, a evolução do pensamento cepalino, por exemplo, defendia reformas sociais no sentido de construção de um estado de bem-estar social nos países da América Latina, no caso brasileiro, e isso, evidentemente, era inaceitável para as oligarquias e a burguesia industrial, que pretendia manter o estado de coisa social sob controle, né? Não queriam dar os anéis, né? Quanto mais, né? Quer dizer, não tinha um risco de perder os dedos, né? O que era o contrário do que aconteceu com a burguesia na Europa, que tiveram que dar os anéis para não perder os dedos, e aí permitiu a formação dos estados de bem-estar social ali no pós-Segunda Guerra Mundial. Então, esse projeto, né, então os cepalinos foram persona não grata, né, e, na verdade, o pensamento econômico da CEPAL, depois, com o tempo, conforme os liberais foram ganhando novamente espaço, alvo de muito ódio discursivo contra as suas formulações. Tem conhecida, por exemplo, uma frase do Roberto Campos, no Roda Viva, no qual ele defendia que o Instituto de Economia da Unicamp, né, que tornou-se aí, né, uma herdeira do pensamento histórico-estruturalista inaugurado pela CEPAL, deveria ser extinta do Brasil.
durante muitos anos, não sei como é que está agora, mas durante muitos anos, o Instituto de Economia da Unicamp não foi aceito na Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Economia, né? Porque ela não rezava ali de acordo com os paradigmas ortodoxos, né? Não sei como é que está agora, mas ela não era aceita, né? Pelo que a ANPEC é liberado pelos ortodoxos, pelos liberais. E ela não era aceita porque ela não adotava ali aquele formalismo exigido aí pelo pensamento ortodoxo. Mas foi uma grande potência, né, nessa fase aí. As principais teses da CEPAL: a deterioração nos termos de troca. Isso aí foi a tese do estudo econômico do Prebisch. Talvez seja a tese mais conhecida do pensamento cepalino, em que ele, na verdade, dizia o seguinte: ele vai de encontro com a tese das vantagens comparativas. O que ele diz? E aí, na base, ele faz uma crítica metodológica à teoria, à tese das economias comparativas, das vantagens comparativas, porque ele diz, porque o que acontece? Ela se baseia dentro de uma realidade estática. E o que o Prebisch propõe? Ele propõe colocar um elemento dinâmico nessa relação. E o que ele observa a partir dos dados? Historicamente, você juntando aí, passando dentro de uma no longo prazo, ele vai observar que os preços das mercadorias industrializadas, elas têm uma tendência de se valorizar mais do que das mercadorias primárias. Então, ao longo do tempo, o preço internacional das mercadorias dos bens primários, eles se depreciavam mais do que os preços das mercadorias industrializadas. Pela tese das vantagens comparativas, deveria acontecer o contrário, porque a produtividade da indústria era maior do que a produtividade do setor primário exportador. Então, só que ele observava o seguinte: era o contrário que acontecia. Ele queria saber o porquê que isso acontecia. E aí a conclusão dele era de que, por conta do tipo de mercado e do tipo de economia que se formava a partir da industrialização, isso fazia com que houvessem barreiras econômicas e sociais para quedas de preço das mercadorias industrializadas em relação, digamos assim, a uma economia voltada apenas para a exportação de bens primários. Ela é muito mais volátil em termos de preço do que uma economia industrializada. E aí, principalmente por quê? Pelo fator trabalho. Como você tem aqui, na economia industrializada, um maior aproveitamento da força de trabalho e, consequentemente, uma formação de um mercado de consumo que faz com que essas economias se realizem internamente, não sejam tão dependentes dos mercados externos como acontece com as economias exportadoras de bens primários, isso vai fazendo que essa economia ela vá rodando internamente, a acumulação ocorra prioritariamente internamente. Então você tem um mercado de consumo interno. É evidente que esses países eles vão defender o mercado internacional porque eles também querem matérias-primas baratas e querem novos mercados. Essa é um elemento fundamental da lógica capitalista. Só que ele se realiza fortemente internamente. E uma outra coisa é que ele incorpora o poder de classe da classe trabalhadora organizada nos países centrais. Então, quando tinha momentos de crises no mercado internacional, você poderia até ter quedas, só que a queda aqui é limitada por conta das pressões do trabalho. Então, como o trabalho ele não permite, os trabalhadores organizados, eles criam uma barreira de contenção a essa queda de preços, isso daí fazia com que o preço, apesar da produtividade, que o preço da mercadoria no mercado internacional, no caso de vender, ele fosse menos elástico, ele tivesse menos capacidade de mudança a partir das conjunturas do mercado internacional. E claro, como a massa salarial consumidora é maior aqui, ela consegue realizar o seu consumo internamente. Já na economia primária exportadora, não. A incorporação do progresso técnico na economia primária exportadora, ela poupa cada vez mais mão de obra. O que isso acontece? Se ela não é acompanhada por um processo de industrialização, como aconteceu nos países centrais, o que vai acontecer? Cada progresso técnico que ocorra na economia primária exportadora, ela vai poupar mão de obra, ela vai aumentar a lucratividade do setor, a gente vai ver que aconteceu isso no caso brasileiro no café, mas contrariamente aos países industrializados, ela vai restringir ainda mais o mercado interno de consumo.
Então vai fazer que fique cada vez mais dependente das flutuações no mercado internacional. Isso no longo prazo, quando você tem uma crise de demanda dessas mercadorias, o preço delas cai mais. E isso faz com que aconteça que, ao longo do tempo, ainda que em algumas conjunturas você pode ter uma vantagem, essa deterioração ela se perca, mas no longo prazo a tendência desses preços é caírem. Então, é isso daí que está na base da coisa. E aí o que acontece? Os ganhos de produtividade nos países produtores exportadores de bens primários, eles acabam sendo transferidos para os países centrais. E aí ele deixa aberto também uma questão geopolítica. Esses países industrializados eles são mais fortes dentro da divisão internacional do trabalho. Então eles também exercem pressão, eles têm maior capacidade de pressionar pela redução dos preços das matérias-primas do que esses daqui pressionarem pela redução dos preços industrializados. Então, uma tese muito importante para entender esse processo. E aí, como consequência, você tem um desequilíbrio que é estrutural da balança de pagamentos. Então, isso ajuda a interpretação do que acontecia ali no período ali até a década de 30 no Brasil. E aí a incompletude do progresso técnico da periferia por conta disso que eu falei. E aí vai vir a tese do chamado dualismo estrutural, que o que acontece, a economia primária exportadora ela tem a tendência de não fazer com que o progresso técnico ele se difunda no país. E aí você tem um setor de subsistência não moderno, não capitalista. Então a ideia, por exemplo, que a industrialização vá avançando trazendo a industrialização, você permite um progresso técnico vá avançando sobre o setor não moderno que vai ser incorporado na moderna economia e com o tempo o setor não moderno ele vai ser, na verdade o que acontece? São como se fossem duas economias estanques. Então o aumento dessa daqui é a redução do setor moderno. O aumento do setor moderno é uma redução do setor não moderno. Isso aí depois foi alvo de muita crítica, né? De vários autores, né? Em particular do Francisco de Oliveira, que tem um famoso ensaio chamado A Crítica à Razão Dualística. Ele faz a crítica ao pensamento dualista cepalino, e também o nosso Milton Santos, nesse livro aqui, O Espaço Dividido, conhecido, né? Que ele coloca o conceito dos dois circuitos da economia urbana nos países subdesenvolvidos, no qual ele também critica o pensamento cepalino. Ambos vão dizer o seguinte: na verdade, nos países subdesenvolvidos, o setor moderno se alimenta do setor não moderno para quê? Para permitir uma redução do custo do trabalho. Então, essa foi uma tese muito criticada. A teoria do subdesenvolvimento, que na verdade o Celso Furtado vai ter um papel muito importante na formulação da teoria do subdesenvolvimento, e que vai dizer na verdade o seguinte: o subdesenvolvimento é uma característica inerente da divisão internacional do trabalho capitalista. Não é uma etapa, que você tinha a visão, por exemplo, das etapas. Então, o que hoje os países subdesenvolvidos são, era o que os países desenvolvidos eram no passado. Então, tanto é que o termo países em desenvolvimento, que ainda hoje é utilizado, né, agora foi superado por países emergentes, mas a ideia de que é possível que esses países, naturalmente, né, pela própria lógica da economia, eles vão alcançar, no longo prazo, o padrão de consumo, né, e de padrão de vida dos países centrais. A teoria do subdesenvolvimento diz não é, porque o sistema internacional ele é um todo integrado e o desenvolvimento depende do subdesenvolvimento. Então, precisa de um esforço orientado, né, para a superação do subdesenvolvimento. E isso daí precisaria de um pacto social e um papel ativo dos Estados. Uma outra coisa também, uma tese importante, é a industrialização por substituição de importações. E aí a interpretação de como é que a industrialização acontece nos países subdesenvolvidos. E aí essa interpretação, a ideia era o seguinte, né, que a indústria nos países subdesenvolvidos, elas tinham um impulso a partir da incapacidade de importar, pelos vários motivos. Então, a partir daí que você tem a defesa de um projeto de industrialização por substituição de importações, no sentido de conseguir acabar no longo prazo com o desequilíbrio estrutural da balança de pagamentos. Só que depois se verificou que a própria industrialização, ela aumentava, na verdade, ela mudava a pauta de importações. Então, a industrialização e substituição de importações, ela na verdade era um processo que ela tinha uma série de barreiras.
Porque se você incorporava em novas indústrias, elas precisavam importar outros tipos de máquinas. Por exemplo, se você consolidasse uma indústria, uma substituição de setores de bens de consumo, você tinha que ter uma importação de bens intermediários e bens de capital. Se você vinha para bens intermediários, você tinha que depois aumentar a importação de bens de capital. Por isso que depois a política orientada é o quê? De chegar a etapas, aí o papel do Estado fundamental, de conseguir chegar até o setor de bens de capital, né? Isso daí orientou fortemente a industrialização brasileira. E aí, o papel do Estado como indutor via planejamento do desenvolvimento. Isso daí foi aí importante, né, também na formulação. Um outro elemento também importante da corrente cepalina depois foi a questão das reformas sociais, né, da defesa, por exemplo, do Celso Furtado, né, mesmo que às vezes pisando em ovos, da reforma agrária, etc., como um elemento fundamental para o desenvolvimento. Então, a agenda desenvolvimentista, né, então, apesar de todas as querelas teóricas, o período foi marcado pela consolidação dessa agenda desenvolvimentista. E aí um problema fundamental, que é o problema do financiamento, qual o papel do Estado e do capital estrangeiro, porque a questão era que no centro do capitalismo nós já estamos em plena segunda revolução industrial, então aporte de capitais, nós temos grandes corporações, então não dá para ter uma visão etapista. A industrialização deveria já ocorrer dentro do paradigma tecnológico e corporativo dos países centrais. Aí a questão era, não havia, devido aos problemas de caixa dos países subdesenvolvidos, não havia capitais suficientes para conseguir alcançar o nível de produtividade dos países centrais, né? E aí vinha a questão, né, qual era a capacidade do Estado de fazer isso e o papel do capital estrangeiro. E aí tem a ver com aqueles dois projetos, né, da formação do capitalismo nacional autônomo ou, né, associado ao capital estrangeiro. E aí, novamente voltando, o modelo do capitalismo nacional e o modelo do capitalismo associado ao capital estrangeiro. Como mencionei. No final das contas, o Brasil ele acabou incorporando, e aí nós vamos ver, principalmente a partir do Juscelino Kubitschek, o modelo do tripé. Né? O modelo vencedor foi do associado ao capital estrangeiro. E aí você teve, né, todas as confusões políticas envolvidas nessa disputa desses modelos. Acabou que a industrialização do Brasil ele foi no modelo do tripé, né? Que foi uma divisão, né? o Estado sendo responsável pelos setores de maior investimento de longo prazo, com retornos, né, baixos e cuja amortização do investimento inicial se daria no longo prazo. Então aí foi o setor de petróleo, o setor de exploração mineral, né, o setor elétrico. Né? Por isso que você tem um papel muito importante das estatais nesses setores, são esses setores no qual o capital privado não iria. O capital estrangeiro, mais nas indústrias de bem de consumo duráveis, né, o exemplo maior, a indústria automobilística, e o capital nacional, né, naquilo que sobrava, aquelas indústrias de bem de consumo. Você teve ali, por conta do investimento do Estado, da indústria de engenharia civil, mas principalmente, né, você tinha aí dos setores menos sofisticados da indústria, você teve uma maior entrada do capital nacional. E você teve a agenda das reformas sociais, a reforma agrária, a questão da pobreza urbana, né, que o Brasil se urbanizava aceleradamente, a questão das políticas sociais mais amplas, política de educação, política de saúde, e os direitos trabalhistas, né, que também eram reclamados, e o tema do desenvolvimento regional. Essas demandas sociais, elas também vão surgindo como uma agenda dentro dessa agenda desenvolvimentista, e a principal ponto aí, além de garantir o modelo do capitalismo associado ao capital estrangeiro, também bloquear o avanço dessas agendas de reformas sociais. Daí que nós temos o período aí, né, a quantidade de conspirações golpistas que se consolidaram com o golpe de 64. Então, as conjunturas da agenda, o governo Getúlio Vargas, com a tendência nacionalista ligada ao desiderato do capitalismo nacional, e eu agora vou acelerar porque já passou de 1 hora de vídeo. Eu acho que os pontos centrais de interpretação já foram apontados. Então, vou passar mais rapidamente com essas etapas históricas. Então, o governo Getúlio Vargas, tendência nacionalista ligada ao desiderato do capitalismo nacional.
O governo Juscelino Kubitschek, com um plano de metas, Brasília, né? Brasília representou a formação de um novo Brasil, uma nova capital para um novo Brasil, um Brasil moderno, né? E aí a aceleração da industrialização via abertura do capital estrangeiro. Então, o Juscelino Kubitschek foi o período de virada realmente em que consolida o projeto do capital associado ao capital estrangeiro, com a abertura para vindas multinacionais, no qual esses capitais acelerariam, por isso 50 anos em 5, né? E os governos militares, né, que consolidam e ampliam a modernização conservadora, o projeto, quer dizer, o que é a modernização conservadora? Mantém a agenda da industrialização, porém sem garantir, bloqueando as agendas de reformas sociais. Tivemos ali o milagre econômico e a conclusão da suspensão de importações no segundo Plano Nacional de Desenvolvimento. O segundo PND talvez tenha sido aí o maior plano de desenvolvimento na história do Brasil. É um plano fantástico, está disponível na internet, o segundo PND em PDF, no qual ele tem um projeto ali e ele consegue concluir a suspensão de importações com a implantação do setor de máquinas, inclusive abrindo espaço para a terceira revolução industrial. Isso aí, o segundo PND é de 74 e 79, governo Geisel. Qual foi o problema? Ele avançou o papel do Estado na economia. Então a burguesia, que no primeiro momento ela vai apoiar o segundo PND, porque antes do segundo PND teve um milagre econômico que foi durante o período do governo Médici, né, que foi o período mais duro da repressão na ditadura, pós AI-5. Só que o que foi o milagre econômico? Ele foi, na verdade, o aproveitamento da capacidade social dos investimentos da época do JK, que a instabilidade política não permitiu, né, que houvesse esse salto no crescimento econômico. Então ele aproveitou os investimentos que já estavam feitos. Chegou a 73, 74, você tinha um problema. Você teve o primeiro choque do petróleo, que aumentou muito. O Brasil não era autossuficiente de petróleo. Então aumentou muito o custo da energia. E aí você teve um problema. O que vai fazer agora? Porque as condições mudaram e vamos bloquear, né, dar um freio de arrumação da economia ou continuar com o projeto de suspensão de importações. E aí a opção do segundo PND é continuar. E aí, por meio do quê? Você teve um processo de endividamento do Estado para financiar o segundo PND, que era um projeto muito amplo, com relação à cidade, à política urbana, à política energética, ocupação do território, instalação dos setores de bens de capital e criando as condições ali, inclusive, para avançar para a terceira revolução industrial, né, da eletrônica, da computação. Ele conclui em 79, manter as taxas de crescimento aceleradas, porém vai entrar em colapso com a mudança internacional das taxas de juros americanas e que vai estourar na crise da dívida brasileira, né, nos anos 80. Mas ele consegue, né, fazer, né, um plano fantástico. Eu particularmente acho que o Brasil deveria ter aproveitado maior o resultado do segundo PND nos anos posteriores, né? Porque é até interessante o seguinte, né? O que acontece nos anos 80, e a gente vai ver essa crise, a crise dessa agenda, ela vai se dar... Assim, aí está falando da questão das críticas da burguesia. Quando vai chegando já ao longo do período do segundo PND, a burguesia começa a criticar, porque ela começa a ver que o avanço do Estado naquilo que o setor privado não fazia. E aí, o que é importante estar acontecendo a nível internacional e o Brasil sempre incorporando as modas que são exportadas do centro? Você tem uma revivência do pensamento liberal através do neoliberalismo, do Milton Friedman, do Friedrich von Hayek, né, que vão estar ali, né, ganhando força discursiva nesse período, né? Você tem uma crise no sistema internacional. E aí o que acontece no final dos anos 70? No segundo choque do petróleo em 79, você tem um choque Volcker nos Estados Unidos, que aumentam a taxa de juros, dobram a taxa de juros nos Estados Unidos para combater a inflação que acelerava dentro dos Estados Unidos. E isso faz toda uma reestruturação no mercado financeiro. E aí o que acontece? Depois do choque Volcker, você tem o governo Reagan, que ele começa a incentivar o processo de desregulação do sistema financeiro internacional e o que vai dar depois, né, na merda que deu em 2008. E aí, nessa conjuntura, o Brasil, os países latino-americanos foram pegos no contrapé,
Porque o Brasil, por exemplo, quando foram feitos o financiamento externo pelo Geisel para poder sustentar o segundo PND, as taxas de juros eram baixíssimas. Qual era o raciocínio? Aí depois se fala muita bobagem a respeito da irresponsabilidade do Geisel com relação a esse endividamento. Mas o debate que se fazia quando o Geisel assume, não houve irresponsabilidade. O problema foi que a conjuntura internacional pegou o Brasil no contrapé. Porque o que acontece? Qual era o raciocínio econômico que se tinha na época? A ideia do endividamento era o seguinte: ou o Brasil ele vai parar, e ia ser muito complicado para o regime, evidentemente político, né, que isso poderia matar de morte o ciclo militar. Então você tinha uma questão de sobrevivência também, mas também de concepção. Seria muito complicado, depois do milagre econômico, você sair de um crescimento de 11%, 13% ao ano e, de repente, bloquear numa crise. Então, o projeto de continuação era o seguinte: você vai dar o salto à frente na industrialização, isso depois iria sustentar a realização interna da acumulação de capital, e o endividamento conseguido externamente com o crescimento econômico provocado pela conclusão da substituição de importações, isso permitiria que houvesse maior equilíbrio na balança de pagamentos e que conseguisse pagar a dívida com tranquilidade, porque o crescimento econômico geraria capitais que permitiriam pagar a dívida. Então era muito racional, né? Então o que acontece? Com essa mudança no sistema financeiro, você teve um salto desse endividamento, né? É diferente da visão de endividamento que existe hoje. Hoje o endividamento do Estado é para pagar a própria dívida, não é para políticas de crescimento econômico. Na época, o endividamento feito durante o segundo PND era um endividamento que promoveria crescimento econômico. Tanto é que o Antônio Barros de Castro, no livro dele que era A Economia Brasileira em Marcha Forçada, ele diz que depois, o que acontece? O Brasil sai de 79, uma taxa de crescimento considerável, 6, 7%, chega 80, 81, você tem uma queda, uma recessão, inclusive com crescimento negativo. 82 você tem uma estagnação, 83 um pequeno crescimento, 84 o Brasil salta um crescimento econômico de 4%. O que o Antônio Barros de Castro vai dizer? Esse crescimento de 84% depois da arrumação do período de recessão é uma recuperação baseado nos investimentos feitos no segundo PND. Qual o problema depois de sustentação? É justamente porque a agenda desenvolvimentista ela entra em crise. Então você não tem uma continuidade desses investimentos feitos do segundo PND. E isso ao longo do tempo, evidentemente, nos países centrais, você está em plena terceira revolução industrial, que está acontecendo com o Brasil. Começa a tornar-se obsoleto esse esforço, pela desorganização da economia e pela crise da agenda desenvolvimentista. Então aí você tem essa crise de endividamento, que eu falei, o advento do neoliberalismo nos Estados Unidos e Reino Unido, que é antecedido pelo Chile em 73, pelo Copo 73, né, no Chile. Isso vai criar novos ventos, tal qual aconteceu lá com o keynesianismo, agora vai ser com o neoliberalismo, que vai fundamentar a nova agenda. E no Brasil, a situação vulnerável pelo endividamento do segundo PND, a perda de consenso no fim do segundo PND, já comentei também, e o esgarçamento político-social derivado do autoritarismo político e da agenda social adiada. E aí, quando vem a crise no governo Figueiredo, você tem aí, portanto, já as condições para o fim do ciclo militar. E a desorganização econômica causada pela hiperinflação. Né? E você tem os anos 80 realmente, não falando mais da inflação anterior, estão falando agora de hiperinflação, que vai ser a grande problemática econômica. E aí, já perto do fim, as implicações territoriais, que a gente tem a formação de um corpo profissional dedicado ao planejamento territorial. Então, durante todo esse período, o tema do planejamento territorial, e aí você tem, é possível fazer discussão, por exemplo, das correntes da geografia, né, a superação da geografia clássica, né, de inspiração francesa pela geografia quantitativa, as concepções ligadas ao planejamento territorial. Então, isso foi muito importante. Né? Então, o papel, por exemplo, do geógrafo profissional, do geógrafo, né, no planejamento do território, ele foi dedicado, por exemplo, o departamento de geografia do IBGE nessa época foi imenso, né, muito grande, né, então uma produção técnica importante. A institucionalização de políticas de desenvolvimento territoriais, eu falei questão do desenvolvimento regional,
a importância da Sudene, os polos de desenvolvimento, regiões metropolitanas, eram todos temas da agenda também, eram subtemas da agenda desenvolvimentista, né? Então também o tema da territorialidade, do território, da organização do território é importante. A urbanização acelerada, né? Sabido. A interiorização da ocupação, a construção de Brasília, a fronteira agrícola, a integração do mercado interno via integração física do território. Então, a realização interna da acumulação de capital, ela vai se dar através da formação de um mercado interno. E esse mercado interno ele vai ser integrado através da integração física do território. E aí, peguei aqui uma imagem da internet. Aqui é redes ferroviária e rodoviária em 2013, mas só para comparar, né? Claro, o Brasil ainda é profundamente desigual. E esse mapa de ferrovias aqui também, ele também não é preciso, porque tem algumas linhas férreas aqui que são do período posterior. Mas a gente vai observar o seguinte, né? As ferrovias, elas têm uma característica maior, apesar de aqui, né, não ser a melhor mapa, seria interessante pegar as ferrovias no período X50, por exemplo, mas eles têm características sempre de quê? De bacias hidrográficas. Você tem aqui um processo de escoamento para o interior. A ferrovia foi um meio de transporte muito da economia primária exportadora. Então, o que ele mostra aqui? A vocação do país para a realização externa. Com a rodoviarização, você já tem o quê? Uma maior integração do território internamente, uma maior densidade. Então, a gente vai observar maior integração entre aspas, as ilhas regionais. Então, é interessante sempre a utilização desse tipo de mapa. Considerações finais. Então, as condições para a emergência da agenda de desenvolvimentista se deu a partir do conjunto de fatores internos e externos. A acumulação de capital passa a se realizar internamente. A importância do debate teórico na formulação da agenda. Então, sempre considerar que esse debate teórico ele é fundamental, né, na formulação da agenda. Não podemos deixar de fazê-lo. Ainda que não consiga ter hegemonia hoje, com a mudança de correlação de forças, ela pode ganhar hegemonia. Isso aconteceu tanto no pensamento cepalino quanto hoje com a agenda liberal. Esse debate teórico ele foi fundamental para a consolidação dessa agenda. Consolidada a agenda desenvolvimentista, os principais pontos de disputa eram o grau de internacionalização da economia e qual o espaço consentido para a agenda social. A importância das instituições estatais e a crise da agenda desenvolvimentista deveu-se à mudança no sistema financeiro estadunidense e aos questionamentos das contradições internas no Brasil.